Aqui Paulo está alinhando algumas coisas importantes, e eu me atrevo a dizer que aqui Paulo está fazendo um discurso político. Primeiro, queridos, antes de tudo, esse é um chamado para mim e para você. Antes de tudo, devemos fazer súplicas, oração, intercessão, ação de graça em favor de todas as pessoas. Eu e você somos chamados para orar por pessoas. Posso ouvir um amém? Orar, interceder, queridos, isso é um chamado intercessório para mim e para você. Segundo, ele fala, ore pelos reis. Ore em favor, não contra. Independentemente do teu partículo político, queridos, ore a favor. Às vezes o cara vai orar e falar, mata aquele desgraçado, Deus, queridos. E todos que exercem autoridades, queridos. Não só políticos, mas nosso chefe, professores. Nós devemos orar pelas pessoas que exercem autoridade sobre as nossas vidas. Pessoas que de alguma forma estão revestidas de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Queridos, Deus estabelece autoridades. E o nosso chamado é orar pelas autoridades. Sim ou não? Orar. Eu não concordo, pastor. Então brigue com a Bíblia, não comigo. Somos chamados a orar pelas pessoas que exercem autoridade. Orar para professores, para patrão. Pastor, você não conhece meu chefe. Você quer que eu ore por ele? Sim, você deve orar pelo teu chefe. Mas o bicho é uma praga. Mas a Bíblia não fala, queridos, que é para a gente orar por aqueles que nos perseguem, falam mal de nós. E a grande verdade é que se você não tem, como crente, não tem a submissão de orar pelo teu chefe, não é o problema do teu chefe, é o teu coração que tem problema com a autoridade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, olha que interessante. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom e aceitável, mesmo que eu e você não concordemos com isso. Diante de Deus, o nosso Salvador. Aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção, queridos. Paulo está falando, queridos, e ele está falando assim, ó, ore por todas as pessoas, ore pelos reis e pelas pessoas que exercem autoridade. E ele está explicando, conversando, de repente, ele lança essa frase, queridos. Diante de Deus, o nosso Salvador. Sabe quem que era o Salvador no Império Romano? Sabe quem que levava o título de Salvador no Império Romano? Era César. César era considerado o Salvador. Lembra lá, Jesus estava debaixo do Império Romano. Quando Jesus transfere o Evangelho, Paulo é chamado, queridos, se levanta e o Império Romano governava. O governador máximo do Império Romano era quem? César. E César era considerado o Salvador. Entre muitos títulos que César tinha, queridos, era o de Salvador. César no Império Romano, queridos, era chamado de Filho dos Deuses, de Salvador, de Senhor. Todos os títulos que Paulo dá a Jesus. O mesmo Império Romano, queridos, profetizado em Daniel capítulo 7, que aniquilaria todos os reis que se levantassem contra César. Preste atenção aqui. Paulo começa a alinhar algumas coisas aqui, queridos. Deus é o único Deus e o autor da salvação. É nele, somente nele que nós confiamos e não no Estado. Agora imagine, queridos. César era considerado Salvador. Posso ouvir um amém? Consegue me entender? César representava o Estado da época. César era considerado Curios, Senhor. César era chamado Filho dos Deuses. Agora se levanta o apóstolo Paulo, queridos, fala, ore pelos reis, ore por César. Mas somente Jesus é o Senhor. O que Paulo estava fazendo? Destronando César do coração das pessoas. Porque no Império Romano as pessoas esperavam a salvação viesse de César. E queira ou não, 2000 anos depois, nós ainda colocamos o nosso coração no Estado, esperando que a salvação venha do Estado. Paulo estava batendo diretamente, queridos, para destronar César do coração das pessoas. E queridos, nós precisamos destronar os nossos Césares. Nós precisamos destronar dessa esperança que nós depositamos no Estado, queridos, esperando de lá para cá. Paulo continua só um mediador entre Deus e a humanidade. Mais uma vez Paulo destrona César. César para os romanos, queridos, era o mediador entre os deuses e os seres humanos, onde os súditos do império deveriam reverenciá-lo, depositar a sua confiança nele. Mas eu e você cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
o Filho do Deus vivo, e nele nós depositamos a nossa esperança. Paulo está fazendo um discurso, de repente ele começa a falar: César não é Salvador. César não é o mediador entre Deus e os homens. César não é Cúrios ou Senhor sobre a vida de vocês. E com esse discurso, Paulo subiu às autoridades máximas romanas até ser decapitado. Porque ele falou: César não é Deus. César representa o Estado, queridos. E nós precisamos levantar como voz profética, falar que o Estado não é Deus. No meio dessa loucuraiada que o Brasil viveu nesses últimos tempos, queridos, o altar de César se levantou no coração de muitas pessoas, aonde se desesperamos, queridos, achando que o Estado traria soluções para dentro de nós. César não é Deus.